Eutico, que estava sentado numa janela. Então, o que me chamou muita atenção nesse texto, né, que o Senhor começou a falar ao meu coração, é que o jovem Eutico, ele procurou. Bom dia, Lucimeire, a paz. Estamos lendo Atos 20, de 7 a 12. O jovem Eutico, ele com certeza, ele logo foi procurando um lugarzinho. E aí ele escolheu a janela. Então, aqui também não fala, né, se não tinha outros lugares para sentar, né? Mas o jovem Eutico achou que aquele local era confortável e ele foi sentar na janela. E esse jovem, ele não percebeu o perigo. Então, ele sentou ali, talvez ele achou que era um local confortável, né, um local que ele poderia estar sentado ali ouvindo, mas, ao mesmo tempo, é um local que a janela, o objetivo da janela está aberta, você vai olhar, né, para fora. Você vai examinar. Então, ele ficou numa posição que, ao mesmo tempo que ele escutava Paulo, ele também tinha a visão do lado de fora. E aí, dá para perceber que nessa posição que o Eutico estava, era um lugar de distração. Ele poderia facilmente se distrair. Porque qualquer um, né, que senta na janela, você vai perceber. Você vai olhar para dentro, você vai olhar para fora. E o Eutico não percebeu que ele estava num lugar perigoso. E com isso, né, quando ele prolongou o discurso, e nesse discurso, né, fala que o Eutico, ele adormeceu profundamente. Mas não é pelo fato simplesmente de ter o discurso ter ficado longo. Vocês viram que o local estava aceso, né? Tinha muitas lâmpadas. Mas o primeiro lugar que a gente vê aqui nessa questão é o lugar de perigo que muitas vezes nós podemos estar e não estamos percebendo que nós estamos nesse local de perigo. Então, quantas vezes na nossa vida cristã a gente está assim, andando, porque a gente faz escolhas o tempo todo, né? E aqui o Eutico escolheu, ninguém colocou e falou para ele sentar naquele lugar, ele escolheu sentar. Então, muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Estamos em locais que muitas vezes vai trazer um certo perigo para nós. E muitas vezes nós já estamos sentados, já estamos nesse local que nós escolhemos e nós não estamos percebendo o perigo. E aqui fala que ele dormiu profundamente. Aqui nós podemos destacar um outro perigo, que é a questão de você dormir. A questão do sono também, que eu quero destacar aqui, o sono espiritual. Porque muitas vezes vem assim, esse sono espiritual, essa letargia espiritual, a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de ler a Bíblia, a gente vai deixando de ir na igreja, de ter comunhão, e a gente vai entrando naquela mesma rotina. E a gente não percebe que a gente já está entrando nesse sono espiritual e já estamos em lugares perigosos que nós não estamos tendo o quê? Discernimento. E quando eu fui pensar na questão do sono, eu lembrei de outros episódios aqui na palavra de Deus. Olha o perigo que é. Porque tudo que o Senhor quer é que nós estejamos o quê? Em alerta. Porque não é tempo da gente parar, não é tempo da gente prostrar, não é tempo da gente falar assim, agora está mais tranquilo. Porque a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar no ator de vigia constante. Então, se a gente for lembrar de outros episódios, eu lembrei que de Davi, que naquele momento de distração, Davi olhou. Não era exatamente uma janela, mas ele olhou no terraço dele, o que ele viu? A Betseba. E ele viu, se sentiu atraído, e naquele momento Davi caiu. Ele não caiu do terraço, mas ele caiu em pecado. E quando a gente lembra também de outro texto das 10 virgens, nós temos ali 10 virgens que foram prudentes, que estavam atentas, estavam com os olhos, né, preparados na candeia, mas também existiam ali 5 virgens que não eram prudentes. E o que aconteceu? As 5 virgens dormiram.
Elas não estavam atentas ali procurando, esperando o noivo, e ao mesmo tempo não estavam preparadas ali com óleo na candeia. Elas dormiram e o noivo chegou. Olha aí o perigo, né? Quando nós descansamos, não buscamos realmente o Senhor, nós começamos a levar a vida, né? Da forma como a gente quer, com tantos afazeres. Eu sei que todos nós temos aqui muitos afazeres, né? Muitas vezes no dia é uma correria, e aí a gente acaba o quê? Nos enfraquecendo, nós acabamos entrando nesse sono espiritual aí. E eu lembrei também de Sansão. Olha só, Sansão ele foi adormecido no colo de Dalila. Então Dalila ali veio mansamente, né, passando a mão nos seus cabelos, porque ela queria descobrir o segredo, até que ele conta, né? Então quando ele estava ali adormecido, os soldados chegaram. E nós temos também um outro episódio aqui na palavra de Deus, que é a parábola do joio e do trigo. Quando os homens dormiram, o inimigo veio e semeou lá no campo, semeou o joio. Quando eles acordaram, estava lá o joio misturado com o trigo. Olha que interessante a gente pensarmos a questão desse sono, né, espiritual aí, de nós estarmos acomodados, e com isso entra o quê? A frieza espiritual. Então, muitas vezes, a frieza espiritual está instalada, o comodismo, né? Esse sono espiritual já está instalado e nós não percebemos que foi o que aconteceu com Eutico. Então, ele entrou num sono profundo. E como ele não estava no local, né, adequado, um local que ele poderia talvez colocar até a cabeça dele, não, estava no local de perigo. E ele não percebeu isso. Então, dali, ele cai. E, como vocês viram aqui, o sono espiritual é um estado perigoso, né, que pode nos levar à morte, como nós vimos claramente aqui. Né? Sansão, depois o final dele foi o quê? A morte. Né? Depois, né, o cabelo dele cresceu e tal, ele pediu o Senhor, né, para vingar dos inimigos dele. Vocês viram quantas situações Davi passou. Então, existe um preço, né, quando nós não estamos alertas, porque o inimigo vem, né? O inimigo vem e quer realmente nos levar à morte, porque quando nós estamos dormindo e nesse lugar perigoso, nós estamos mais vulneráveis. E eu estava percebendo, né, nessa semana, né, até orando, falando, Senhor, aquieta minha alma, aquieta meu espírito, né, blinda minha alma, porque a nossa alma fica assim, às vezes diante de tantas circunstâncias, né, às vezes de tantas lutas, ou às vezes de tantas notícias, a nossa alma pode ficar, às vezes, estremecida, pode ficar abatida, mas a gente vem o quê? A gente procura se fortalecer no Senhor. Por quê? Porque senão nós podemos entrar nesse local onde estarmos mais vulneráveis e vai nos levar ao quê? Para a morte. E aqui vocês viram claramente, né, que o homem caiu, né, o Eutico caiu e realmente ele morreu. Então imagina, né, aquela situação, todo mundo lá esperando, né, ouvindo a palavra, mas o mais interessante, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, já que nós estamos falando de estarmos alertas. Paulo, ele também, vamos olhar o lado de Paulo. Paulo tinha um propósito. Paulo sabia por que ele estava ali. E Paulo sabia que ele precisava edificar o coração daquelas pessoas. Por outro lado, Paulo não perdeu o propósito, não perdeu o foco. Porque eu vejo que nesses dias que nós estamos vivendo, irmãs, tudo que Satanás quer é que a gente perca o foco. Que a gente perca o propósito, que a gente perca a alegria, que a gente perca a comunhão, né, com o Senhor. Porque isso vai nos tornando cada vez mais fracos, mais vulneráveis. Aí vem esse sono, essa letargia, e acaba o quê? Nós caindo, né? E aí o que interessante, quando ele caiu, Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçou ele. Paulo não fez nenhuma algarraça. Ou o pessoal lá, né? Porque acho que o pessoal ainda estava entendendo, né? Eu fiquei imaginando. Gente, será que morreu? Será que não? Imagina, né?
Paulo simplesmente desceu, inclinou, abraçou, se derramou sobre aquele rapaz e falou: não, não perturba não, porque não fique, né, perturbados, porque a vida está nele. Então ali Paulo rapidamente debruçou, derramou vida sobre aquele jovem e a vida veio nele, né? Voltou e Paulo fala, né? Voltou para o local dele, comeu com as pessoas e começou a falar até romper da alva, até na madrugada, até no início da manhã. E depois ele partiu. Então, olha que interessante. O outro lado de Paulo. Paulo não perdeu o foco. Ele foi lá, viu a necessidade, caiu sobre se debruçou sobre o Eutico, ministrou-lhe sobre a vida dele, levantou, colocou o rapaz de pé e foi para continuar o que ele tinha para fazer. E fala que ele conduziu vivo o rapaz. E todo mundo se sentiu confortado. Então, naquele momento, talvez seria de desespero, né, de tristeza, o Senhor trouxe a vida ao rapaz novamente e Paulo não perdeu o foco. Ele continuou naquele propósito que ele tinha. Né? A gente pode ver duas coisas completamente diferentes aí, né? De um Eutico que perdeu o foco, que adormeceu, que saiu do propósito, e Paulo que mesmo diante das circunstâncias ali, ele não perdeu esse propósito, se derramou diante do rapaz e trouxe vida. E essa questão também falou muito no meu coração, porque muitas vezes nós podemos encontrar pessoas assim, que estão morrendo, pessoas que estão diante de nós, e nós podemos derramar a vida. Né? Em vez de concordar com aquela morte, concordar com aquela situação, nós podemos derramar a vida. Se nós estamos focadas naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, nós não vamos esmorecer. Pelo contrário, a gente vai trazer vida. E essa semana eu tive uma experiência, assim, que uma moça foi lá no gabinete pastoral, ela queria conversar com o pastor. Então, uma moça jovem, assim, ela falou que tinha 50 anos, mas nem parecia, de tão bonita que ela era, né? Falou que, olha que interessante, né? Durante um ano, a manicure dela, é isso que eu pensei aqui, foi se derramando sobre ela, derramando amor, falando de Jesus, levando ela a ler a Bíblia. Durante um ano, ela começou a ler a Bíblia, ela foi despertada com a palavra de Deus. E ela foi ali porque ela queria uma oração, porque ela estava tendo umas lutas e estava tendo muitos sonhos perturbadores, sonhos de morte. E ali eu pude orar com ela e apresentei Jesus, e ela confessou Jesus, né, comigo ali. Porque mesmo que a moça estava ali o tempo todo, né, evangelizando, e não tinha dado esse passo, né, dela se entregar a Jesus. E ali eu aproveitei aquele momento, falei do plano da salvação, ela entregou a vida para Jesus, ela chorou muito. E você vê com uma pessoa de classe alta, pelo estilo dela, e quando ela falou que morava no Belvedere, aí que eu vi mesmo, né, que a questão dela. Mas eu estou falando assim, que as pessoas estão com sede. E tudo aquela menina, a moça precisava de derramar vida sobre ela. E ali, depois que ela orou, confessou Jesus, eu falei que o próximo caminho, né, alguém iria acompanhar ela. E aí eu coloquei ela com uma pastora lá da Lagoinha Vila da Serra, que está mais perto da casa dela. E ela já começou a ser acompanhada. Então, a gente vê duas situações aqui, né? Que às vezes as situações podem passar diante de nós, pessoas podem passar, né? Que estão aí morrendo, desejando, e nós podemos ter essa atitude de Paulo, de derramar amor, mas de estarmos atentos, não sairmos do nosso propósito, do nosso foco. E aqui eu quero trazer também o que está lá em 1 Pedro 5, 8, 9, né? Quem quiser anotar para ler depois, fala assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Então, nós sabemos que o diabo está ao nosso derredor,
Ao nosso redor está o Senhor, mas ao nosso derredor está o diabo. E aqui Pedro fala, mas sede vigilantes. Então é o que tem que acontecer conosco o tempo todo, estarmos vigilantes, sermos sóbrios. E 1 Tessalonicenses 5,6 também fala interessante. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos vigilantes e sóbrios. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses 5,6 nos orienta novamente para a gente não dormir, para a gente despertar, né? E tem um outro texto, né, que diz, talvez a Andréia lembre aí, eu esqueci agora não sei se é Isaías, que fala, desperta tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Desperta tu que dormes. Eu tinha separado esse texto aqui para ler, Isaías 60, 1 e 2. Ah, isso. Aí, ó, anota também, gente, Isaías 60, 1 e 2. Então, gente, eu sei que a gente está vivendo tempos, né, que a gente vê tantas coisas acontecendo no nosso país, aqui na nossa nação, às vezes na nossa família, no nosso local de trabalho, tantas coisas vão surgindo. Mas não vamos deixar que nós vamos entrar nesse local de desânimo, nesse local de nos acostumarmos, né, e nos levar para este local perigoso, porque aí vem o sono e nós podemos cair e nos desconectarmos do Senhor. Por que tem gente hoje que você escuta que uma vez, fulano já esteve na igreja, fulano já esteve em comunhão, hoje não está mais, né? Quantas pessoas talvez você conhece? Por quê? A frieza entrou, né? Veio os questionamentos, entrou para este lugar perigoso aí de estar na janela, de olhar, né, outras coisas. Se tem uma janela que muitas vezes a gente olha, é a internet. É literalmente uma janela. Por quê? Ali você entra num local que você escuta tudo, e hoje nós estamos vivendo uma situação que você olha uma coisa e leva o maior susto. Já aconteceu isso comigo. Aí eu mostrei para minha filha falou assim, mãe, isso aí é IA. Então a gente fica assim, né, toda hora envolvida com alguma coisa, quando você vai ver, nem é verdade. Então atenta, né? Às vezes vem ali muita fofoca, às vezes uma comparação de fulano, de ciclano, por que fulano está assim, eu não estou? A gente entra dentro dessa janela aí e vai nos levar para esse local perigoso. Então a gente vai acostumando nessa janela aí, até que pode acontecer isso, né? De nós pararmos no ponto, adormecermos e cairmos. Então vai gerar morte. Então o Senhor não nos quer neste local. Então nós, como mulheres, intercessoras, como mães, Deus não nos quer. No nosso local, o nosso propósito é como Paulo, né? Que não, mesmo diante ali de uma notícia terrível de morte com o rapaz, ele não perdeu o foco. Então vamos manter o foco, vamos manter os nossos olhos no Senhor. Aí o final do ano não acabou, né? Nós já começamos a fazer planos para o próximo ano, mas não vamos perder o nosso foco. Vamos manter acesa a nossa lâmpada, né, diante do Senhor, manter aceso o nosso coração, a nossa visão, né? E como foi falado aqui, não durmamos como os demais. Amém? Você recebe essa palavra aí no seu coração? Andréia, quer completar aí? Amém. Mais alguém, né? Esse texto que eu havia separado, de Isaías 61 e 2, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Mais uma distinção, né? Entre aqueles que estão na luz e aqueles que estão nas trevas. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E eu queria chamar a atenção para essa questão da frieza, da falta de vitalidade. Esse sono aí não é sono da morte, apenas da morte física, né? Mas é uma morte, às vezes, espiritual, mas às vezes também na alma, quando, por exemplo, a pessoa está debaixo de depressão, de angústia, a gente fala que é um sono da morte, porque tira a vitalidade, tira o vigor, tira o ânimo.
E não é normal nós vivermos assim. Podemos passar por situações, por dificuldades, até mesmo ter a necessidade de medicar. É possível acontecer isso. Mas não é possível ficar assim, ter uma vida cristã debaixo de um sono, de uma letargia que te impede, me impede de agir, de executar, de mover, de viver um propósito. Então, esse sono espiritual é a falta de percepção, ou esse sono da morte, a falta de percepção que nós somos corpo, alma, mente, coração, mas o mais forte é o nosso espírito. Nós somos o espírito, vocês já ouviram isso? Somos o espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. O que nós precisamos fortalecer é o nosso espírito. O que precisa sobrepor na nossa vida é o espírito. O espírito sobrepõe sobre a alma. No espírito você salta muralhas. No espírito você vence exércitos. Amém. Você é o que você é, a sua essência, no espírito. Isso sobrepõe sobre a alma. Eu tinha ali a vida na alma, porque também o espírito dele não havia ido embora, vamos dizer assim. Então, eu estava orando com uma pessoa, e o Espírito Santo me levou a ministrar, e eu declarei com muita força, muita autoridade, que ela até caiu no chão, não foi cair porque eu empurrei, não. Mas eu falei para ela, você não é almática, você é espiritual. Foi o que o Espírito Santo destravou ali naquele momento. Porque se nós somos almáticas, nós vamos viver pela força da alma. A alma, às vezes, não quer, às vezes a alma chora, a alma esperneia, a alma procura um lugar quentinho na janela, ou um lugar confortável na janela, com o corpo mais para lá, o corpo mais para cá, essa divisão, né? Mas no espírito, nós conseguimos estar atentas, mais vigilantes, estar discernindo os tempos, percebendo as coisas. Não tem aquele negócio, hoje, acordei 7h30, não vai dar tempo de ir na igreja. Levanta, desperta, troca a roupa depressa, vai para a igreja. Eu estou tão com sono, não sei se eu vou participar da reunião de oração. Nós estamos online, é só clicar um botão e deixar a palavra ouvindo, mesmo se estiver na cama, deitada, e ali a palavra vai entrando no seu espírito. Nós precisamos realmente deixar esse tempo de letargia, de lentidão, de um sono em relação às coisas de Deus, às coisas espirituais e à nossa própria vida, né? Para despertarmos essa intenção de Deus. Como que Jesus conseguia, de manhã, com as multidões, à noite saía para orar, às vezes atravessava a noite ali no oceano, no mar, e levantava as ondas, e ele parava e voltava, ia ministrar um, ministrar outro, ministrar outro. No Getsemane, os discípulos, né, não conseguiram acompanhar, dormiram. Mas como Jesus conseguia? Porque ele vivia no Espírito. Nós precisamos despertar isso. Eu preciso despertar cada vez mais o viver no Espírito. A palavra fala, se andarmos no Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Então, é essa vitória que nós temos. A vitória sobre a carne, sobre a alma, andando no Espírito. Amém. E quero deixar 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13 fala também, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Então, mais uma vez, né, a gente tem que estar nesse local de vigilância, né, na torre de vigia, não sair deste local, né, porque, como eu falei, as dificuldades vêm, muitas vezes nós também colocamos dificuldade em tudo, né, como o André deu exemplo aqui, e eu quero até dar um exemplo aqui, por exemplo, como nós vamos passar a virada lá na arena, né? Aí eu fico vendo as pessoas colocando tanto empecilho. Porque lá é longe. Porque não tem estacionamento. Porque eu tenho criança pequena.
E a gente mesmo, né, foca em tantas dificuldades e não pensa, vai ser bênção, né? E eu fico olhando porque tem pessoas que quando estavam no mundo, às vezes ficava lá 5, né, 6 horas em pé para entrar num show, né? Igual uma mulher lá que falou, que eu vi uma mulher falando na entrevista lá, que foi para um show, a mulher colocou fralda para não sair do local, para não perder o lugar dela. Então, assim, as pessoas fazem tantos sacrifícios por nada, né, para as trevas, e não pensam, nossa, é o momento, né? Estou dando aqui um exemplo, né, só desse aqui, mas tem outras questões que muitas vezes a gente coloca lá os empecilhos, né, os não, e com isso a gente vai ficando fraco, né? A gente vai enfraquecendo. Muitas vezes o Senhor quer, eu sei que Deus pode nos abençoar em qualquer local, mas quando a gente fala de ir à igreja, né, é um local que é de comunhão, um local que Deus derrama ali a sua bênção, né? Então, vamos estarmos vigilantes nesse tempo que a gente está vivendo aí, principalmente, né? Porque o diabo vai fazer de tudo mesmo, né? Para que você não participe dessa reunião, para que você não cresça espiritualmente, para que quando você pegar a palavra, você sinta sono. Ah, não, comecei a ler que estou com sono. Ou se não, nós, né, que somos aí dono de casa, a gente pega a palavra, nossa, eu tenho que colocar feijão para cozinhar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que varrer. Então, vai, né, várias questões vão vindo na nossa mente. E aí a gente negligencia esse momento, né, que a gente poderia estar ali com o Senhor. Então, gente, vamos mais do que nunca estarmos vigilantes, não vamos sair desse local, né, de vigilante, de nos prostrarmos diante do Senhor e orarmos também. Talvez você que está aqui, orar por você mesmo. Às vezes eu faço isso pela minha alma, né? Senhor, aquieta minha alma, traz paz à minha alma, tira toda agitação, porque a partir do momento que a gente sai desse lugar aí, ó, a gente vai para esse local de preocupação, aí a nossa mente começa, né? Nós começamos a pensar aqui, pensar ali, não. Igual a Cláudia deu exemplo no início aí, não, se eu tenho que confiar em Deus, eu orei, eu tenho que confiar. Então, constantemente, a gente quer sair deste lugar, tem que trazer a nossa alma, o nosso coração para este lugar de paz, para este lugar de confiança que o Senhor quer. Não é ficar em cima da janela, né? Que aí você pode ficar de um lado para o outro, você fica dividida. Aí me lembra até que essa questão de não termos fé. Você está dividido. Então, é esse lugar que o Senhor quer para nós. Não um lugar de comodismo, não um lugar de frieza, um local onde tem a luz, né? Vocês viram que o local era iluminado. A casa estava iluminada. Esse que é o nosso local, onde tem luz, né? Onde tem luz, as trevas se dissipam. Então eu quero estar na luz, né? Eu quero estar na luz, eu quero estar neste local. Então, vamos tirar esse momento, né, para a gente rever mesmo a nossa vida aqui diante do Senhor, né, para nós não sermos levados por esse sono e para que o Senhor nos desperte, né, nos desperte cada vez mais. Nós até falamos aqui no grupo, ainda não fizemos, né, André? Nós falamos que ia termos um dia da gente orar de madrugada, né? Nós comentamos aqui no grupo, a gente não marcou esse dia ainda, mas nós vamos fazer isso, né? Em nome de Jesus. Marcar com esse grupo aqui para a gente ter esse desafio também de orar pelas madrugadas, né? Aquilo que não rompeu, romper em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer acrescentar? Quer dar algum testemunho? Está tudo na bênção, então? Vamos orar? Amém.
Então, que nada te distraia, né, nesse momento aí, que nada venha nos distrair nesse tempo fora de oração. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é fiel e que é verdadeira. Ó Deus, quando lemos a tua palavra, o Senhor traz tantas verdades, ó Deus. E essas verdades vêm direto, Senhor, ao nosso coração, porque realmente a tua palavra também é como espada, Senhor. Ó Deus, que nos toca, Senhor, e que nos liberta. Por isso, em nome de Jesus, Senhor. Pai, se nós estamos entrando, Senhor, neste local, Deus, de sono, Senhor, de descontentamento, neste local, ó Deus, de estarmos acostumados com as mesmas coisas, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos tomar uma posição, Senhor, nesta manhã, de sairmos deste local, Senhor, e de entrarmos realmente, Senhor, nessa torre de vigilância, Pai. Senhor, nos coloca de pé, Senhor. E nós tomamos posse também, Senhor, nessa manhã da tua armadura espiritual, porque sabemos que nós somos seres espirituais. Ó Deus, nós somos espíritos, Senhor, nós temos um corpo, habitamos um corpo e temos uma alma, Senhor. Por isso, ó Deus, nós tomamos posse agora dessa armadura, Senhor. Colocamos, ó Deus, esse capacete, Senhor, da salvação sobre a nossa mente agora, para que a nossa Amém. mente seja guardada pelo Senhor, que a nossa mente seja visitada pelo Senhor, Pai. Senhor, nós tomamos posse dessa couraça da justiça que venha sobre o nosso coração agora. Pai, venha alinhar agora nossa alma, nossos sentimentos, ó Deus, com o Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa alma seja fortalecida, que a nossa alma venha se aquietar diante do Senhor agora, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, o cinto da verdade para caminhar em cima da verdade, da tua palavra. Colocamos, ó Deus, os nossos pés as sandálias do Evangelho para estarmos preparados. Colocamos, ó Deus, o escudo da fé, Senhor, sobre a nossa mão, Senhor, e a espada do Espírito, Senhor. Nós tomamos posse nessa manhã, Senhor. E queremos dizer, ó Deus, que nós não vamos, ó Deus, nos colocar neste local, Senhor, de estarmos olhando para um lado, para o outro, Senhor, nesse local de dúvida, Senhor. Nos tira deste local, Senhor. Nós queremos andar pela fé. Nós queremos Amém. andar, ó Deus, neste local de vigilância, Senhor. Ó Deus, desperta-nos, Senhor. Tira todo o sono espiritual. Em nome de Jesus, Senhor. Sobre nós, ó Deus, sobre aqueles que estão na nossa casa, sobre os nossos filhos, nós repreendemos todo espírito, Senhor, ó Deus, de morte, de morte espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Traz um despertamento agora, Senhor, para as nossas vidas, ó Deus, para aqueles que estão conosco. Desperta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, tira das trevas, traz para a luz. Nós queremos caminhar na luz, ó Deus, do Senhor, na luz que é o Senhor, Pai. Alinha, Espírito Santo, o nosso propósito, a nossa visão, que possamos ter discernimento, que possamos ter clareza, sabedoria, Senhor, em todas as nossas decisões. Não nos deixe ficar, ó Deus, imparcial de um lado para o outro. Não, Senhor, nós queremos ser, ó Deus, pessoas que tenham aquele discernimento, que saiba falar na hora que tem que falar, que saiba decidir na hora que tem que decidir, em nome de Jesus, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque o que passa disso é dúvida, Senhor, nós não queremos isso, nós queremos andar pela fé, crendo que o Senhor tem o melhor para nós, crendo que o Senhor está lutando por nós, crendo que o Senhor, ó Deus, é aquele que guerreia as nossas guerras, Pai. Por isso, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor, nessa manhã. Abra os nossos olhos espirituais, ajuda-nos, ó Deus, vermos com clareza, Senhor, aquilo que tem vindo, Senhor, sobre a nossa casa, aquilo que tem vindo sobre os nossos filhos, ó Pai. E nos ajude, Senhor, a ver com clareza e interceder, nos colocar neste local de intercessão, crendo, Senhor, na vitória do Senhor, Pai. E nós, Deus, nessa manhã, nós repreendemos e colocamos, ó Deus,
e dizemos que bata em retirada tudo aquilo que tem oprimido, Senhor, as nossas vidas, tudo aquilo que tem nos levado para este local de distração. Em nome de Jesus, Senhor. Tira toda distração, Pai. Tira toda a mente cansada, tira toda a mente preocupada, Senhor, com os afazeres, preocupada com saúde, preocupada com a família, preocupada com o dinheiro, preocupada como vai ser o ano que vem. Deus, tira, Senhor, em nome de Jesus. Alinha agora a nossa mente, o nosso coração com as verdades da tua palavra, Senhor. Porque nós declaramos, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, Pai. Em nome de Jesus. E nós escolhemos caminhar nessa verdade da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Amém, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra nessa manhã, pelo despertar do Senhor para as nossas mentes, nosso espírito, nossa alma. Ó Deus, e que em nome de Jesus, tudo que estava tentando nos manter cativas a esse falso portal que é a janela, nesse sentido de estarmos desconectadas do tempo do Senhor para nós, e nessa manhã a nossa mente possa estar ativada, conectada. E eu declaro em nome de Jesus o espírito de cada mulher sendo ativado, sendo despertado para esse novo tempo. Eu declaro em nome de Jesus essa verdade, que nós somos o Espírito, no Espírito o Senhor tem, a tua voz ecoa, a tua voz nos orienta, a tua voz nos direciona, nós começamos a perceber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. No Espírito nós discernimos os tempos, no Espírito nós ouvimos a palavra e entendemos, nós lemos a palavra e entendemos. Por isso eu declaro ativado o Espírito de cada mulher, ativado o Espírito dos nossos filhos, ó Deus, daqueles que estão desanimados, abatidos, longe do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus a voz do Senhor dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nós abençoamos as crianças, declaramos que as crianças fazem parte de uma nova geração que vai buscar ao Senhor com intensidade, crianças despertas no seu espírito para profetizar, para cantar, para dançar na presença do Senhor, para adorar em espírito e em verdade, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoamos os adolescentes, abençoamos os jovens, e declaro sobre cada casa aqui, ó Deus, a predominância da tua voz, em nome de Jesus, onde há um coração dividido, um coração paralelo, um coração que não se alinhou à salvação em Cristo Jesus, que está ora no mundo, ora na igreja, ora querendo as coisas de fora e as coisas de dentro, que haja alinhamento nesse dia, nessa manhã, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus, a começar dos nossos lábios, a começar da nossa palavra, que a nossa palavra seja uma palavra ungida pelo Espírito Santo, uma palavra movida pelo Espírito Santo, não palavras de desânimo, de desespero, de angústia, mas palavras de vida, em nome de Jesus. Eu abençoo cada mulher aqui, declaro sobre as suas vidas que você não é almática, você não vive debaixo da alma, a alma não te conduz, a alma não te governa, mas o Espírito te governa, e no Espírito você é fortalecida, em nome de Jesus. Toda alma cansada, toda alma fadigada, eu declaro a palavra que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pai, essa promessa é cumprida nessa manhã. Eu declaro um tempo de descanso, um tempo de renovo, em nome de Jesus. Dissipo toda confusão, dissipo toda perturbação, nesse dia, em cada casa, em cada família. Abençoamos, em nome de Jesus, as mulheres dessa geração, as mulheres desse tempo, que se levantem como intercessoras, que se levantem como aquelas que discernem os tempos, que reconhecem os tempos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro ativação da sua mente espiritual, dos seus sentidos espirituais, em nome de Jesus. E o seu Espírito governando agora
sobre a alma, sobre o corpo, Amém. sobre a mente, sobre os sentimentos, em nome de Jesus. Se há alguma entre nós ou no nosso grupo que ainda não nasceu de novo, verdadeiramente ainda não nasceu de novo, que experimente o novo nascimento em Cristo Jesus, o nascimento espírito, em nome de Jesus, e receba a mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente curada, uma mente liberta, em nome de Jesus. Nós abençoamos a viagem da Sônia, declaramos os anjos do Senhor ativados para o caminho dela, que ela chegue ali com uma voz no Espírito, uma voz espiritual, para falar a todas as pessoas que estarão ali ouvindo, e cada uma aqui nesse grupo, em nome de Jesus, os seus planos nesse dia, nessa semana, estejam governados pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Sempre bom. Amém. Deus é bom. Deixa eu só... Deixa eu só parar. Amém. Glória a Deus. Isso.